Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Eu queria conseguir ficar igual a... Esqueci o nome dela. Putz. Enfim, não consigo. Eu queria conseguir... Eu não consigo ficar parado. Eu queria conseguir poder apresentar assim parado, mas eu não consigo. Então vamos lá. Eu vou falar sobre déficit de atenção, que foi um assunto que eu estudei um tempo atrás. E como eu não consegui preparar minha apresentação de hoje, eu falar que eu queria apresentar, enriquecer mais ela. Falei, então deixa eu falar sobre um outro assunto que eu já estudei e eu achei interessante. Aí eu vou comentar sobre ele. Déficit de atenção, eles chamam de DDA, que é distúrbio de déficit de atenção, né? Que ele ocorre como resultado de uma disfunção neurológica no córtex pré-frontal, que é essa região aqui do cérebro. E quando as pessoas têm esse problema, ela tenta se concentrar, a atividade diminui dessa região do cérebro. Ao invés de normal das pessoas, é que ele aumenta. Quando ele percebe que você está querendo focar, ele aumenta a atividade nessa região. E pessoas que têm esse distúrbio, é o contrário, diminui. Então, por isso que a pessoa acaba esquecendo das coisas e tendo vários problemas. Então, eu coloquei aqui algumas curiosidades. Uma que eu não sabia que existia uma associação brasileira de distúrbio de déficit de atenção. Tem muito material lá, mó legal lá. E eles ajudam crianças, que isso dá mais em crianças. Na verdade, ela é uma doença hereditária, né? Tipo, você herda da sua família, do seu pai ou sua mãe, dependendo. E normalmente esses problemas ele acontece mais com crianças e adolescentes, né? Na fase de adulto não é muito perceptível, a pessoa acho que, não sei, ela se acostuma. E é uma doença que eles não sabem o motivo direito, eles sabem que existe. Todos os cientistas eles dizem que existe, mas eles não sabem qual que é o real motivo e qual que é o real tratamento para aquilo lá. Então tem N fatores, N coisas que eles discutem lá, então é um problema assim que não é muito exato. Uma coisa legal ou não, né, que tipo, a pessoa que tem esse problema, quanto mais ela tenta, pior vai ser pior pra ela. Eu achei muito engraçado isso aí, mas enfim. Parece que quanto mais você tenta se focar na coisa, seu cérebro diminui ainda mais a sua atividade naquela região do pré-frontal do cérebro, então pior ainda. Essas pessoas normalmente ela não conseguem trabalhar sob pressão. Uma curiosidade que eu lembro quando eu era pequeno, né, eu gostava de jogar bola pra caramba, né, e quando eu tava com meus amigos, tipo, dava aquela enganada, né. Mas aí alguém ia me chamar pra jogar em outro lugar, cara. Eu falei, mano, tem que jogar bem, tem que jogar bem. Vixe, eu destruía, eu acabava com o nosso time, velho. A gente perdia, errava pênalti. Eu fazia até gol contra, cara. É impressionante como essas coisas assim acaba atrapalhando. Eu não tenho déficit de atenção, eu fui no médico, inclusive. Porque eu achava que eu tinha, mas ele falou que eu não tenho esse problema. Ainda bem. Mas conforme eu fui estudando pra saber se eu tinha esse problema, eu comecei a olhar isso aqui e eu falei, mano, tá muito parecido, eu acho que vou ter que ir no médico. Mas o cara falou que não tem. Ainda bem. Inclusive ele deu uma afinetada assim, bem educada. Ele falou assim, na verdade seu problema é falta de organização e vergonha na cara, velho. Que é uma das coisas aqui que tipo, a pessoa não consegue ser organizada. Outra curiosidade também é que essas pessoas elas são impulsivas, acabam falando coisas tipo, do nada assim e acaba se queimando às vezes, né? E tem também alguns tratamentos, né, que tipo, essas pessoas têm esses problemas de déficit de atenção. Tem medicamento, normalmente eles são fortes e têm efeitos colaterais.
Um deles que é bem famoso, que a galera costuma usar para fazer prova no vestibular e tudo mais, é um chamado Ritalina. Ele deixa você tão concentrado, eu nunca tomei, mas a galera que já tomou, eles falam que se alguém derrubar um alfinete de agulha a 300 metros de distância, ele vai perceber que caiu uma agulha a 300 metros de distância, um alfinete. De tão concentrado que você fica no que está acontecendo. Então a galera descobriu isso daí e eles começaram a usar para poder fazer prova de vestibular e super bem, porque você fica muito focado, né? Uma das coisas também que eles falam que ajuda bastante é a leitura. Você lê bastante, você treina seu cérebro a se concentrar. Existem também saiu faz, acho que isso foi ano passado, eu esqueci agora a universidade que descobriu, que eles falam que isso daí também tem um tratamento respiratório. Só de você ensinar a criança a não respirar, respirar muito pela boca, já, ajuda pra caramba. Eles fizeram um teste com 10 crianças com esse problema e 9 sem que tem déficit de atenção, e as 10 que eles fizeram esse tratamento respiratório, as 10 tiveram melhoras. Inclusive 2 delas conseguiram parar de usar os medicamentos que eles tomavam, só com tratamento respiratório. Foi uma puta descoberta deles aí. Dizem também que ajuda também no planejamento de atividades, você ajudar a criança que tem esse problema a se planejar, montar as atividades para ela, que isso acaba acostumando o cérebro dela de ir se planejando, e ele acaba lembrando das coisas, você não fica tão disperso, a sua mente não fica tão dispersa. E outro dado que é muito interessante, que esse eu não achei em nenhum lugar, então eu não sei se é verídico, mas o médico que comentou lá, ele falou que tipo, você tem que dormir o suficiente, que senão o cérebro não consegue criar, eu acho que eu esqueci o nome, que é os sinapses. Ele não consegue criar sinapses o suficiente para você ficar o dia todo com essa atividade do córtex pré-frontal funcionando normal. Então, se você não dorme o suficiente, ele não cria a quantidade certa para um dia. Então, você acaba no meio do dia aí esquecendo algumas coisas e etc. E é isso, galera.